Hey everyone, how's it going? Gilson Maia here e temos quadro novo no canal. Isso mesmo. A partir de hoje a gente vai ter um quadro novo aqui que se chama E esse inglês? Que visa basicamente a gente analisar o inglês de pessoas conhecidas na internet. YouTubers, cantores, jogadores de futebol, artistas em geral, e o intuito é que a gente veja como essas pessoas que não têm o inglês como primeiro idioma conseguem se comunicar. E aqui vai uma observação muito importante. É para dizer, para bater o martelo, que essa pessoa fala bem inglês ou não? Não. Até porque essa ideia de falar bem inglês é muito subjetiva. Você pode considerar uma pessoa que fala bem como sendo alguém que fala perfeitamente, sem cometer erros algum. Ou então você pode achar que quem fala bem é aquela pessoa que consegue se comunicar, ainda que com algum grau de dificuldade, mas que utilizando o seu conhecimento e o seu vocabulário, ela consegue contornar momentos de dificuldade dentro de uma conversa e continuar a conversa de forma normal, de forma natural. Eu tendo mais ficar com a última definição. E o mais importante, se uma pessoa está tentando se comunicar num outro idioma, ela tem que ser enaltecida, porque demanda muita coragem, disciplina e foco para você dar a cara e expor suas ideias num segundo idioma, ainda para a rede nacional. Tem uma frase muito interessante do H. Jackson Brown Jr. que diz assim: Never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language. Nunca tire sarro de uma pessoa que não fale o inglês tão bem. Isso significa que eles sabem um outro idioma. Ainda que a pessoa tenha dificuldade em se expressar, em se comunicar, ela está tentando se comunicar, e é aí que o aprendizado ocorre, com erros, com falhas, você vendo que precisa melhorar e praticando no seu dia a dia. Então eu vou tentar trazer esse vídeo da forma mais didática possível, mostrando as estruturas, as frases, o vocabulário que essas pessoas utilizaram para se expressar, e a gente vai analisar juntos a pronúncia, a forma como eles utilizaram, o contexto que foi empregado, se tem alguma outra forma de dizer a mesma coisa, e ainda se teve algum errinho aqui ou ali, mostrar como seria a forma correta de se dizer, mas sempre tendo o aprendizado como fim, ok? Então nada aqui de tirar sarro, nada de criticar o inglês das outras pessoas, muito pelo contrário, a gente vai tentar fazer de uma forma mais leve e que traga conteúdo e conhecimento para todos vocês. A gente vai analisar hoje o inglês do Igor 3K. O Igor 3K, para quem não conhece, se tem alguém que não conhece ainda, ele é o host do maior podcast do Brasil. Maior em termos de relevância, né? Não de números, mas de relevância. Eles têm vários outros projetos, então eles têm muita relevância nacional e agora internacional também, porque eles receberam o primeiro convidado estrangeiro, que é o Yassin. Ele tem o canal Nas Daily. Então o Igor 3K conversou com ele por mais de 2 horas. Eles trataram sobre diversos assuntos, desde política, da guerra que está acontecendo entre Israel e palestinos, até porque o convidado é palestino. Falou da missão que o Flow tem aqui no Brasil e do porquê o Igor começou o projeto do Flow. E a gente vai analisar justamente essa parte que o Igor fala do porquê o Flow foi criado. E uma observação muito importante também, o Igor até 2016 trabalhava como professor de inglês na cultura inglesa. Só que desde então, depois que ele se dedicou mais a projetos na internet e depois da criação do Flow, ele não trabalhou mais como professor de inglês. Ele já falou em alguns bate-papos que ele teve. Fazia então desde 2016, ou seja, 7 anos, que ele não tinha uma conversa assim aberta por mais de 1, 2 horas com uma pessoa falando 100% inglês. Então a gente vai ver agora se esses 7 anos longe da prática do inglês fez alguma diferença para ele. Agora eu vou começar então a gravar minha tela para ficar uma experiência melhor. Vamos conferir juntos isso. Galera, antes da gente ir pro vídeo de análise, já confere sua inscrição no canal. Se você não for inscrito, já rapidinho ali, clica no botão de inscrição, assina o sininho para saber sempre que eu postar vídeos novos e compartilha esse conteúdo também para outras pessoas. Vão ter muitas informações relevantes, então eu aposto que você também conheça alguém que pode se interessar por esse conteúdo. Então ajuda o canal, a gente está conseguindo atingir bastantes pessoas e não custa nada, né? Então, bora para a análise. Why become an entrepreneur? Like, why did you become an entrepreneur? Well, I did because I wanted to do something greater. I wanted to go further. I wanted to make a difference. Yes. You know? Aqui então a gente percebe, pessoal, e assim perguntou para o Igor: por que você quis se tornar um empreendedor? Why did you become an entrepreneur? E aí o Igor respondeu: because I wanted to make a difference. E aí ele enfatizou: I wanted to do something greater. Eu queria fazer algo maior. Eu queria fazer a diferença. E também I wanted to go further. I wanted to go further. Eu queria ir além.
alguns pontos muito interessantes aqui que a gente tem para dizer. Primeiro, o Igor usou muito bem as collocations. O que são collocations? São palavras que combinam entre si. Por exemplo, você pode falar high temperature, mas você não pode dizer tall temperature, porque tall não é uma palavra que combina com temperature. Você pode dizer heavy rain, chuva forte, mas você não pode dizer strong rain. Então, isso são collocations. E aí o Igor usou make a difference, fazer a diferença. Então, você vai usar make com difference e não do, por exemplo, apesar de do também significar fazer. To go further, ir além. Quando você fala de distância metafórica, você ir além, fazer algo a mais, você vai utilizar a palavra further, go further, ir além. Quando você está falando de distância física, mais longe, você vai utilizar farther, farther. Então, distância física, farther. Distância metafórica, algo abstrato, further. Por exemplo, I can't see farther than here. I can't see farther than here. Eu não consigo ver além daqui. Estou falando de distância física. For further information, please contact. Então, para mais informações, contate. For further information, contact. E aí o contato. Why not go further? E algo também muito interessante é a pronúncia do Igor de wanted. Os verbos regulares no passado, normalmente, são formados com ed no fim. Mas você vai ver muitas pessoas falando wanted, talked, watched, started. Só que o ed tem 3 tipos de pronúncias diferentes. Quando o verbo termina com t ou d, que é o caso do verbo want, a pronúncia vai ser id. Então, o Igor tá com a pronúncia correta. Ele falou, I wanted to go further. I wanted to make a difference. I wanted to do something greater. Então, ótima pronúncia do Igor. My dream is to help change how communication goes in Brazil. You know, so I think people are not telling the truth, mostly. You know, and when they do, they have. E aqui algo também que o Igor usou algumas vezes é, you know, quando ele dá a opinião dele para enfatizar o que ele disse, ele fala, you know. Então isso é algo muito comum no inglês falado. Você demonstra sua opinião, você expõe sua opinião e no final diz, you know, para enfatizar, meio que para perguntar para a pessoa, entendeu? Mais informalmente seria o tá ligado? E aí ele também diz que, na opinião dele, I think people are not telling the truth. People are not telling the truth. As pessoas não estão dizendo a verdade. Verdade aqui nesse caso vai ser truth. Então, dizer a verdade, tell the truth. Tell the truth. Por exemplo, you should always tell the truth to your parents. You should always tell the truth to your parents. Você sempre deve dizer a verdade para os seus pais. Tell the truth. E o oposto de tell the truth é lie, mentir. Filters. Yeah, it's not. Well, it's usually not the truth, you know, and it's something I care a lot about. Yeah. I told you before that I have lost sponsors because I was trying to tell the truth. Yeah. E aqui o Igor tá falando do caso que eles tiveram recentemente. Então ele tá dizendo que perdeu patrocinadores por dizer a verdade. E aqui ele utilizou uma estrutura muito legal. Ele disse, I have lost sponsors. I have lost sponsors. Eu perdi patrocinadores. Então, quando você quer chamar a atenção de uma coisa que aconteceu já no passado, mas que tem uma relevância, que tem uma conexão com o presente, você vai usar essa estrutura, que é o I have mais um verbo. E aí, como vai ser esse verbo? Cada verbo ele vai ter uma conjugação no presente, no passado e o que a gente fala no particípio do passado. Você vai usar esse terceiro verbo. Então, no caso que o Igor usou, ele usou o verbo perder. Então, vai ser lose, lost, lost. I have lost sponsors. Eu perdi patrocinadores. Se você quiser dizer, eu perdi minhas chaves. I have lost my keys. I have lost my keys. Perdi minhas chaves. Beleza? Ah, ainda sobre esse assunto, sobre essa estrutura, existe uma informação muito importante para vocês, pessoal. Existem 2 tipos de verbos em inglês, os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que normalmente você acrescenta o ed ao fim para formar o passado e o particípio do passado, que é o que a gente precisa.
Agora, para saber a conjugação dos verbos irregulares, recorra ao dicionário da Cambridge. Um exemplo, se você quiser saber do verbo drive, digitando drive, você vai ver logo aqui as duas conjugações do verbo, drove e driven. É esse que você vai usar. Do verbo to be, was, were e been. Sempre vai ser esse último que você vai utilizar. Yeah. Or people trying to tell me what I should or what I shouldn't do on my show, and Yeah. I despise that. So, you see, E um verbo que o Igor também usou, que é o verbo despise. Despise é o verbo desprezar. Algo que você não gosta, te incomoda, você despreza. I despise. Por exemplo, se você quiser dizer que despreza uma pessoa por alguma coisa, você vai dizer I despise him for his opinions. Eu desprezo ele pelas suas opiniões. Então você também explica o motivo. Despise. my mission, I like to think, it is to help change how communication goes in Brazil. So it's easier if I build an empire, Yes. right? Yes. E muito uso de comparativo também. Então nós já vimos I wanted to do something greater, algo maior, com mais importância, mais relevância, então greater. Ele também utilizou o further e agora ele utilizou o it's easier, é mais fácil. Um erro bastante comum é a gente falar it's more easy, porque a gente pensa em português é mais fácil, mas normalmente adjetivos pequenininhos a gente vai colocar um ER no fim, easier. Aqui o easy, você tira o Y e coloca IER. It's easier, é mais fácil. Então, it's easier if I build an empire. É mais fácil se eu construir um império. E aí ele vai falar aqui um pouquinho da expectativa de vida, por isso que ele usa essa camiseta. E a gente vai acelerar um pouquinho para a parte que o Igor fala um pouquinho mais pro final desse corte, ok? And on average, I have 69% left. Aqui o convidado fez um cálculo errado. Em vez de falar 59, ele disse 69. E aí o Igor vai fazer um comentário. It's 59. 50. Oh my God. Well, you're good at communicating, right? Então, ele fez um cálculo errado, aí o Igor falou assim, não, bom, você é bom em se comunicar. Ele disse, you are good at communicating. You are good at communicating. De novo, o Igor usou a preposição perfeita aqui. Quando você quer dizer que é bom em algo, você diz, I'm good at, e aí você fala no que você é bom. Então, no caso, o Igor disse, you are good at communicating. Você é bom em se comunicar. Se tiver um verbo, esse verbo vai pro gerúndio, ing. Então, por exemplo, I'm good at teaching English. I'm good at playing soccer. Aproveita e já deixa aí nos comentários no que você é bom em fazer. Então, lembrando, I'm good at, mais o verbo no gerúndio. Espero seus comentários, hein? E aí, mais pra frente, o Igor vai falar sobre a idade dele. Okay, there you go. So 74 años, okay? So how old are you now? I'm 38. No, O convidado perguntou, how old are you now? How old are you now? Quantos anos você tem agora? E o Igor respondeu, I'm 38. Eu tenho 38 anos. Lembrando que em português a gente usa o verbo ter, e em inglês a gente usa o verbo to be. I'm 38. Falei um pouquinho sobre isso no vídeo em que eu ensino como vocês podem se apresentar em inglês. Vou deixar no card para vocês assistirem, bom? when is your birthday? It's 26. It's April 26th, 85. 1985. E aí o Igor disse a data de nascimento dele. April 26th, 1985. Muito bem. Então, mês, dia e ano. April 26, 1985. Yes. So that is, you are 51.8% done with life. This is the truth. You were interested in the truth, you said. Depois que o convidado apresentou a expectativa de vida do Igor, ele vai falar qual que foi a reação dele. So I've lived half of it. No, more. Novamente aqui, o Igor disse, eu já vivi metade disso. I've lived half of it. I've lived half of it. Novamente ele utilizou aquela estrutura do I have lost. Ele disse, I have lived. I have lived. Nesse caso, qual que é a ideia dessa estrutura? Ele está dizendo que ele viveu metade disso. Quando você quer dizer que você faz alguma coisa até o presente momento e você continua a fazer, você utiliza a mesma estrutura. Então, I have lived. Eu vivi, ou seja, eu ainda estou vivo. Se você quiser dizer, por exemplo, que trabalha em uma empresa por X anos e ainda continua lá, você pode dizer I've worked. I've worked. Eu trabalho e aí na empresa por X anos.
I've worked at the bank for 5 years. I've worked as an English teacher for 15 years. Eu trabalho como professor de inglês há 15 anos. I've mais o verbo. Então, nesse caso, lived. More than half of it. Just a little more. 52%. You have less to live than you've lived. That's not really shocking. It was us. E aí o Igor fala qual foi a reação dele. Ele fala, that was not really shocking. That was not really shocking. Não foi uma surpresa, não me espantou. Então, shocking é algo que te surpreende de forma negativa. Shocking. Quando você dizer I'm shocked, se alguém te falar isso, a pessoa tá espantada, tá assustada, no sentido negativo. Se for no sentido positivo, vai ser surprised. Então, I'm surprised, algo bom aconteceu. I'm shocked, algo ruim aconteceu. Bom, esse daqui foi o trecho que eu escolhi para analisar com vocês. Então, é um trecho aí de mais ou menos 5 minutos. Eu não vou estender para o vídeo não ficar tão longo, mas a ideia desses vídeos de análise de pessoas conhecidas falando inglês é essa. É a gente trazer aqui, ver a forma como eles se expressaram, pegar as estruturas e passar um pouco de conteúdo para vocês. E esse inglês, Igor, esse inglês tá de parabéns, cara. Mesmo ficando 7 anos longe aí da sala de aula, de lecionar inglês, cara, seu inglês é muito bom, é muito bom. Algo que eu reparei aqui é, apesar de você ter sido professor da cultura inglesa, você não usa o sotaque britânico para falar, para pronunciar as palavras. O que também não faz diferença nenhuma, inglês britânico, inglês americano. O Igor consegue se comunicar, teve uma conversa de mais de 2 horas, 100% em inglês, e ele conseguiu transmitir a ideia dele, tem a pronúncia muito boa, consegue concatenar as ideias de forma muito interessante. Então, e esse inglês aí, Igor, tá muito bom, cara, parabéns. Espero que o Flow continue trazendo convidados estrangeiros para que a gente possa ter mais esse contato e ter essa prática de listening também, ok? That's it, everyone. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência nova. Se quiserem criticar, se quiserem falar que foi ruim, não tem problema nenhum, deixa nos comentários, é uma forma de eu conseguir melhorar também o conteúdo para vocês. E se vocês tiverem gostado, coloquem aí também o que vocês gostaram mais, dê sugestões de como eu posso melhorar, de como eu posso fazer diferente. Ou, se quiserem falar só para eu continuar gravando, beleza, vou continuar fazendo isso. Alright? I hope you enjoy that. Thank you so much and I'll see you around.